Começa a gravação. Aí. Antes de tudo, eu queria muito agradecer a todo mundo que está aí. Eu acho que as gravações eu vou talvez mandar para o YouTube, para deixar lá no YouTube para as pessoas poderem ver também, né? Então, o intuito é de divulgar mesmo essas práticas e de divulgar esse conhecimento para a gente conseguir, sei lá, disseminar isso para o mundo se tornar melhor, né? Então, na aula de hoje, a primeira coisa que a gente vai aprender é o que é meditação de fato. Tá? E assim, para isso eu vou usar a tradução direta do chinês. Meditar em chinês significa literalmente sentar na quietude. Tá? Então, o que isso significa? Isso significa que tudo aquilo que não há quietude não é meditação. Tá? Então, aquelas meditações guiadas de YouTube não é meditação. Meditação guiada que a pessoa fica conduzindo o que você tem que fazer, não é meditação. Meditação em que você fica pensando e imaginando coisa, não é meditação. Meditação em que você fica... Enfim, não é. Para o taoísmo, todas essas práticas que a gente hoje tem no Ocidente, que a gente fica dizendo que é meditação, que aquilo é meditação, são ou técnicas de relaxamento ou técnicas de mobilização energética. Não vamos tirar o valor delas também. São coisas importantes e, inclusive, a gente faz também no taoísmo. Às vezes, mentalizar mantras, às vezes, focar em alguns símbolos, né? Na própria prática da meditação, antecedendo ela, a gente faz práticas de relaxamento corporal e relaxamento da mente, porque isso tudo é muito importante para que a gente se prepare para sentar na quietude. Tá? Mas meditar é sentar na quietude. E o que significa isso? Isso significa que meditação é necessariamente uma prática onde a gente vai buscar o silêncio interior. Tá? E o que seria esse silêncio interior? Para falar um pouco sobre esse silêncio, eu quero falar um pouco sobre o barulho antes. O que é o barulho? O barulho não é só os pensamentos, mas é o apego às ideias do pensamento. Quando eu olho para uma coisa e logo me vem um nome, isso é um celular. Isso é um copo. Isso é um bule. Isso é barulho. Minha mente pode não produzir nenhum ruído, mas só de eu olhar e reconhecer isso é barulho. Porque isso é forma. O que é a forma? Formas são como se fossem padrões mentais que a nossa mente vai construindo dentro dela, que conduzem o nosso olhar sobre a realidade. Então, a forma tem a ver com preconcepções que a gente cria no nosso pensamento. E aí a gente passa a observar a realidade a partir da ótica dessas preconcepções. Né? Hoje está sol, hoje tá nublado. Percebe que em relação a que está sol e em relação a que está nublado. Aqui um ponto de comparação. Esse ponto de comparação vem de uma forma, de uma estrutura mental que eu criei. Então, ao longo da nossa vida e da nossa socialização, a gente vai construindo muitas formas e muitos padrões mentais, muitos lugares de comparação de realidade. Né? E assim, isso é algo que não é desejável? Não, isso é desejável. Se não tivesse isso, eu não conseguiria olhar para o computador e reconhecer que vocês estão nele. Eu não conseguiria dizer o que sou eu, o que é a mesa. É preciso que haja forma. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente reconheça que a forma e a separação entre as coisas, e a não união e a fragmentação entre as coisas, é uma realidade ilusória. Que, no fundo, existe uma outra realidade onde eu e a mesa somos um só. Onde tudo e todos estão se interrelacionando e se interfluenciando. Então, você percebe que a forma e essa criação de comparações, ela necessariamente vai fragmentar o mundo. Ela vai dividir a realidade. Ela vai dizer isso e aquilo. Esse e o outro. Né? Eu e mesa. Eu e vocês. E ela vai, ao mesmo tempo,
criando lógicas em cima dela. Então é como se fosse algo que se constrói em cima de si, né? Ah, isso daqui é a cor amarela. E aí eu começo a pensar, tá, mas esse amarelo é mais escuro que o outro. Eu vou começando a dar nome para os amarelos, até que chega um ponto que tem trocentos amarelos diferentes. E raios, não era tudo amarelo? Então, o caminho da meditação é um caminho de simplificar a mente, simplificar o pensamento. É pegar esses excessos, dessas fragmentações que a nossa mente criou ao longo da nossa vida e ir voltando para a essência, ir voltando para a origem, onde as coisas têm algo em comum, onde tudo é uma coisa só, onde o mundo é um mar de uma coisa só mesmo. Eu esqueci de falar. Gente, se vocês tiverem perguntas, vocês podem abrir o microfone e falar a qualquer instante. Eu não quero que isso aqui seja um monólogo. É importante essa troca, tá? E é isso. E frisando mais uma vez, tudo que eu estou falando aqui não tem valor nenhum se vocês não praticarem. Eu só estou tentando convencer vocês a praticarem. Então, assim, esse mundo fragmentado, ele faz com que eu me torne cada vez mais distante dessa origem em comum entre as coisas. Quanto mais simples é o meu pensamento, quanto mais próximo à origem ao meu pensamento, mais fácil é de eu acessar a essência da vida, mais fácil o acesso à essência das coisas. Então você, por exemplo, vamos comparar o conhecimento filosófico taoísta e o conhecimento filosófico ocidental. Então se eu for, por exemplo, na universidade eu já tenho várias linhas de conhecimento. Cada linha de conhecimento vai fragmentar em vários outros, né? Se eu for estudar, por exemplo, uma planta no taoísmo, eu vou sempre estudar essa planta a partir de 5 elementos yin e yang. E aí eu vou estudar estratégia a partir disso. A gente vai estudar meditação a partir disso. A gente vai estudar a arte do chá a partir disso. Tudo que eu for estudar no mundo, eu vou usar yin e yang e 5 elementos. Há uma semelhança entre as coisas. A gente estuda a semelhança entre as coisas, a correlação entre as coisas. Já na visão ocidental, para eu estudar o grilo, eu posso estudar a espécie grilo, mas eu posso estudar a espécie grilo que existe só naquele lugar XPTO. E se eu for estudar aquele grilo do XPTO lá, eu vou só estudar ele, e esse estudo às vezes nem serve de comparação com os grilos normais. Então a gente se fragmenta e fragmenta e fragmenta, e esses fragmentos não conversam mais. Ao ponto de que, por exemplo, a psicologia fala uma coisa sobre a natureza humana, a biologia fala outra, as ciências sociais falam outra, e ninguém se conversa. Porque cada um foi tão para o seu fragmento, que cadê a realidade em comum? Cadê onde existe, de fato, essa realidade acontecendo, onde a visão biológica existe, onde a visão psicológica existe, onde a visão social existe? No mundo real, eu sou um animal, eu tenho uma psique e eu sou um ser social. Os três estão em mim. Mas quando a gente se fragmenta, a gente se distancia dessa realidade comum. A gente passa a viver uma realidade parcial, onde a gente passa a observar as coisas somente através desse ponto de vista da minha forma, da minha perspectiva, do meu apego. Forma e apego são a mesma coisa também, a gente pode estar colocando na mesma frase. Tá? Tem um caso muito curioso da antropologia, onde um antropólogo foi fazer uma visita para um povo inuit, que é um povo que vive lá no Polo Norte. E ele achava muito estranho, porque os inuits reconheciam cerca de 40 tipos de branco diferente. Porque, raios, a paisagem deles era gelo. Então, tem aquele gelo clarinho, o gelo escuro, o gelo azulzinho, o gelo sei lá o quê, o gelo que reflete a água, sabe? Tipo, tudo tipos de brancos diferentes, e eles davam nomes aos brancos diferentes, e para eles era muito diferente os brancos diferentes. A vida deles era essa, a referência deles era essa. E aí o antropólogo chegou lá e, raios, ele não conseguia de jeito nenhum entender que um branco era diferente do outro. Para ele era tudo igual, para a gente vai ser tudo igual. Então, esse exemplo, ele traz muito bem essa lógica da forma. Se talvez esse antropólogo meditasse, talvez ele conseguisse abrir um espaço dentro dele
para enxergar a diferença entre os brancos, sem observar o gelo já com a ótica de que branco é isso e não branco é aquilo. Quando eu passo a ver o mundo somente através da forma com a qual eu estou acostumado a ver o mundo, eu me impeço de viver outras realidades que existem dentro da realidade. Nesse exato instante, todo mundo que está aqui enxerga o mundo de um jeito. Mas a realidade é uma só. E ela é muito multifacetada. Para eu conseguir observar essa realidade nesse todo, dessa abrangência que ela possui, eu preciso ter um espaço interno muito grande para aceitar coisas que são contraditórias, inclusive. Né? A realidade formal, ela é muito sim e não. A realidade não formal, ela é sim e talvez e não ao mesmo tempo. Não existe certo e errado. As coisas, elas são muito maleáveis, muito líquidas. Né? Eu espero estar confundindo vocês, porque trazer a confusão é um pouco do processo de quebrar a forma. A confusão é a mãe da reflexão, que é a mãe da abertura. Né? A ideia é um pouco confundir vocês. Claro, de forma direcionada. Então, sentar na quietude significa a gente passar a observar a nós mesmos sem a forma. E para isso eu vou ter que fazer uma coisa. Eu vou ter que passar por um processo de esquecimento sistemático. Eu vou ter que ir esquecendo da forma que existe dentro de mim. Eu vou ter que ir abandonando todas as preconcepções que eu criei dentro da minha cabeça. É como se eu fosse esquecendo as coisas. Ao ponto de que, no máximo de uma meditação, a gente esquece quem a gente é. A gente esquece que a gente está respirando, a gente esquece que a gente está meditando. E aí, quando a gente atinge isso, a gente esquece que a gente está esquecendo. E aí, quando a gente esquece que a gente está esquecendo, a gente entra no vazio. E aí, quando a gente entra no vazio, sei lá, não tem muito como explicar isso. Esse é o objetivo último da meditação. Podem ficar tranquilos, eventualmente o mundo formal vai chamar vocês. Vocês não vão ficar no vazio para sempre. Mas uma vez que vocês acessaram esse vazio, é como se vocês passassem a entender que existe algo por trás dessa realidade formal e fragmentada que unifica tudo. E esse algo não fala, esse algo não coloca força sobre, ele não obriga ninguém a reconhecê-lo. É como se fosse uma força sutil que está em cima de todo mundo e ninguém sente o seu peso. Tao Te Ching descreve a unidade da vida dessa forma. Então, é como se fosse algo que existe, simplesmente existindo, e está dentro de todas as coisas. E a gente tanto não sente o peso que a gente acha que a gente tem esse tal do livre-arbítrio, e de fato a gente tem, mas até qual ponto? Você consegue se transformar num corvo agora? Você não consegue. Existem regras e leis que te impedem de fazer certas coisas. E você não sente o peso delas. Mas elas estão ali. E essas coisas me impedem de um monte de coisas. E, ao mesmo tempo, essas leis e essas regras da vida, elas partem de um mesmo lugar, partem de uma mesma origem. Quando eu encontro essa origem, e, sobretudo, quando eu encontro essa origem dentro de mim, e eu me harmonizo a essa origem, eu passo a agir de acordo com essa origem. Eu passo a ser essa origem. Eu passo a manifestar a vontade do céu na terra. E eu passo a entender que a terra faz parte da vontade do céu. E que existe uma união entre yin e yang, entre céu e terra, entre matéria e não matéria. O mundo não é desconexo. Não há separação entre terra e céu. Há uma união entre céu e terra. Tem uma frase do Tao Te Ching que diz que o mundo é um recipiente espiritual. Eu estar falando com vocês é um ato espiritual. Vocês comerem arroz é um ato espiritual. Vocês respirarem é um ato espiritual. Lavar louça é um ato espiritual. Conversar com a sua mãe é um ato espiritual. Tudo no mundo é um ato espiritual. Ao ponto de que nada no mundo também é um ato espiritual. Se tudo é espiritual, tudo deveria ser feito como se fosse um pequeno ritual, com um pequeno respeito, com uma pequena reverência. Se a gente
acessa esse vazio, esse silêncio, a gente passa a incorporar essa reverência à vida. E eu passo a entender que o meu lugar como ser na vida é menor do que a vida. E por que eu vou brigar, então? Eu passo a respeitar a hierarquia da vida mesmo. Né? Eu sou menor que a vida. E não há nada que eu possa fazer contra isso. O mundo é maior que eu. E essa, raios, é uma frase que é difícil pra caramba da gente engolir. Porque enquanto a gente está aqui, nós temos 3 consciências. Tá? Uma vez que a gente encarna com 3 almas, 3 consciências dentro da gente. Uma é a consciência universal, que existe em mim, existe em você, existe em todas as coisas, que é a consciência desse camarada aqui, que é o rei de Jade, imperador de Jade também. Né? A gente vai ter uma consciência autêntica, que é o nosso espírito imortal, aquele que reencarna ao longo das nossas reencarnações. Esse camarada é como se fosse o meu fragmento do todo. É quem eu sou dentro da união da vida. É aquilo que mais é meu. É o meu eu verdadeiro. É aquele eu que, mesmo se eu me esvaziar por completo, vai continuar existindo, porque ele faz parte da existência. E a gente tem um outro eu, que é a união entre a consciência autêntica com a energia da Terra. Que aí surge uma consciência adquirida. E essa consciência adquirida ela é formal, ela tem nome. Ela se chama João, ela se chama Mariana, Fernando, Miriam, Eduardo, Carolina, Cíntia, Fabiana, Elisana, Lisete, sei lá. Ela tem nome. E ela tem forma. Ela tem aparência, ela tem personalidade, ela tem vontades, ela tem desejos, ela tem apegos e ela se fragmenta. Essa é a consciência egóica. E essa consciência, ela acredita que ela é maior do que as outras duas. E no nosso coração existe um conflito, de uma briga, o tempo inteiro, entre a consciência universal e o que a vida quer de mim, o meu espírito autêntico e a minha verdadeira natureza, com o raios do ego, que quer dizer e quer mandar em mim, e que, raios, eu sou maior que o mundo. Eu sou mais forte que o mundo. A minha vontade é maior que a do mundo. E eu sei o que é certo. Eu sei. Né? Então, essa ideia de que o ego tem, de achar que as ideias que ele tem são melhores que as ideias dos outros. Inclusive, tem uma frase do Tao Te Ching que diz exatamente isso. E, para mim, ela é fantástica. E quando o meu mestre ele contou... quando ele estava ensinando para a gente esse capítulo, para mim ele fez um comentário que eu nunca vou esquecer. Né? Tem uma frase do Tao Te Ching que diz assim: sob o céu, todos se acham o grande. O grande, vendo isso, não ri, porque se risse, há muito teria se tornado pequeno. E aí o Wagner ele parou, fechou o livrinho dele e ele falou só uma frase. Se o céu, que é maior que todos nós, nos acolhe, mesmo a gente fazendo guerras, mesmo a gente causando destruição, mesmo a gente fazendo as maiores barbáries do mundo, quem seria eu para não acolher o outro? Né? E essa frase, e esse capítulo do Tao Te Ching em específico, fala muito sobre uma tendência desse eu egóico de achar que a forma que ele tem dentro de si é a forma correta de ser. E a impor essa forma para os outros, a querer que o mundo siga a sua forma. A minha experiência é superior à experiência do outro. O meu conhecimento é superior ao conhecimento do outro. O meu eu é superior ao outro. Aquilo que eu falo, as minhas tendências políticas, o meu gosto de comida, o meu é superior. O ego, inevitavelmente, ele cai nessa falácia. Às vezes ele cai no oposto. Ah, eu sou horrível. Eu não presto para nada. Pô, eu sou um inútil. O oposto também é verdade. Quando a gente cai na forma, a gente se convence de algo. E o nosso ego está o tempo inteiro querendo nos convencer de algo. E esse convencer, ele é muito feito através dessa forma, desses pensamentos, desses pressupostos, que a gente se apega como se fossem realidades. A manifestação do eu autêntico, do eu verdadeiro, ela é simples e fluida como o desabrochar de uma flor.
ela simplesmente aparece, ela simplesmente surge, é espontâneo, é verdadeiro, não precisa de justificativa. Por que que você é assim? Não sei, mas eu gosto de ser. Não há explicação. Quando a gente encontra esse espaço onde é difícil de explicar, isso é um indício de que a gente está se desapegando da forma. E quando a gente começa a perceber que, às vezes, explicar coisas mais nos distancia da verdade, também significa que a gente se aproximou desse vazio. E é por isso, inclusive, que tudo isso que eu estou falando para vocês não tem valor algum se vocês não praticarem. Eu só estou tentando convencer esse eu egóico de vocês a encontrar esse silêncio para deixar essa alma autêntica manifestar-se, para deixar essa consciência universal nos iluminar por inteiro e penetrar no nosso corpo, para a gente poder ser um espaço vazio pelo qual o rio da vida flui. Falo pra caramba, né? Muito bom. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Senão eu João, vou Estou ser... confusa. tem muita coisa, mas nos nossos estudos lá de São Germano, nós praticamos a meditação. Eu já consegui uma vez ficar totalmente sem pensar nada. É simplesmente maravilhoso, mas é um desafio. Porque você cai outra vez no ego, cai no ego. Então, mas é maravilhoso. Difícil e fácil são concepções formais. Exatamente. Já caí. João, você tá, tipo, quebrando tudo que um dia foi criado aqui, tá indo por água abaixo, assim. Eu vou sair daqui da aula e vou ter que, sei lá. Não, essa é a ideia. A ideia é vocês saírem daqui meio que olhando para a vida, assim, falando: caraca, gente, que porra é essa? Entendeu? Exato. Assim, já tô em crise existencial, né? Agora com isso aqui, então, agora fudeu. Tá gravando, desculpa. É, Não, tá tudo certo. Palavras boas, palavras feias são tudo uma questão de saiu um forma. bug mental. Quem já falou. Tô totalmente bugada. Mas é essa a sensação. E assim, esse faz parte do convencimento do ego. Esse primeiro momento de caraca, o que é isso? Muito louco esse cara tá falando. Esse faz parte desse primeiro convencimento. Tá? Mais perguntas? Senão eu continuo. E eu falo pra caramba quando eu continuo. Vou seguir. Então, agora voltando por um pouquinho com o pé no chão. No taoísmo, a gente chama as técnicas de meditação de Nei e Guan. Nei é interno, Guan é barreira. E a tradução literal de Nei e Guan é algo similar à observação interna. Tá? É como se fosse uma observação da minha barreira interna, uma observação da minha visão interna. E isso é como se fosse, eu vou observar o movimento do meu eu. Eu vou observar o que existe dentro de mim. E observar é só observar. É só olhar. Sem interferir. O pensamento vem e eu não posso brigar com ele. Deixa ele ir. E isso é difícil pra caramba. Depois a gente vai falar sobre as principais dificuldades do caminho da meditação. E não querer meditar é, de longe, o mais difícil. Porque raio vocês querem meditar tanto que vocês estão numa aula de meditação. Mas durante a prática vocês não podem querer meditar. Porque se vocês quiserem meditar, vai dar ruim. Confia em mim, vai dar ruim. É muito louco. Né? Então, Neiguan é essa observação interna, onde através dessa auto-observação a gente descobre uma autodisciplina e um certo controle dessa mente egóica. A gente passa a reconhecer padrões dessa mente egóica e a gente passa a entender como é que é o seu funcionamento. O que é que observa o pensamento? O que é que está por trás do pensamento? Né? Existe um lugar de algo que vê o pensamento.
Eu não sou o meu pensamento. Ney Guan nos ensina isso, a reconhecer que o meu pensamento e eu são coisas diferentes. Somos pessoas diferentes. E se eu permito acreditar que o meu pensamento sou eu, isso gera um grande problema. Porque aí significa que essa mente egóica passa a coordenar todas as minhas ações. Isso significa que eu passo a seguir o fluxo das emoções. E as emoções, não necessariamente elas são sábias. As emoções não necessariamente vão me conduzir para ações corretas. Isso não significa que eu não deva valorizá-las. Isso não significa que eu não deva ouvi-las. Eu preciso aprender a ver as emoções. A mente sempre vai existir. Eu sou a união de uma consciência universal, uma consciência egóica e uma consciência autêntica. E as três vão continuar existindo. E pasmem, sempre quem vai tomar alguma decisão é a mente egóica, porque é ela quem coordena as minhas ações. O que eu preciso fazer é domesticar, domar, controlar, aprender a colocar essa mente egóica numa rédea para que ela não se descontrole. Né? Confúcio, em chinês Confúcio, ele tem uma frase que é muito legal, que ele fala que meditar é como cavalgar o vento selvagem. Né? E já tentou cavalgar o vento? É difícil, porque você precisa unir a suavidade com a força. Você precisa unir. Para domar um cavalo selvagem, precisa de muita força, precisa de muita vitalidade. Só que a gente está falando do vento. O vento é suave, o vento é maleável, o vento é flexível. Eu preciso ter uma disciplina maleável, uma disciplina flexível. Eu preciso conseguir ter dentro de mim uma disciplina que não me faz ser rígido ao ponto de seguir regras formais. Eu preciso me desapegar da forma e, mesmo assim, ter o controle sobre mim. Olha como isso é difícil. Meditar é difícil pra caramba. Acessar a mente meditativa é muito difícil. E o mais difícil de tudo isso é manter isso no dia a dia. Raios. Essa é a maior dificuldade. Porque uma coisa é você ali na sua prática conseguir 5 minutos de silêncio. Outra coisa é na vida, na hora que o busão passou reto para você e ele não te deu, e você, tudo bem, faz parte. E seguir em frente. E não ficar xingando esse cara durante várias horas dentro de você. São coisas diferentes. Encontrar esse lugar dentro de você na vida real, esse é o desafio. E, por isso, inclusive, meditar é um caminho de longo prazo. Não é um caminho para hoje, não é um caminho para amanhã. Ele é um caminho para a vida. Mestre Wu Shen, ele dizia, nas práticas espirituais não podemos ter pressa. Porque, bem, a nossa alma é infinita. Pode ficar tranquilo. Você não precisa se iluminar amanhã, nem depois de amanhã, nem depois de amanhã. Você tem infinito para fazer isso. Não tem limite de tempo. E uma vez que você chegou na iluminação, pode ficar tranquilo, você vai continuar caminhando. Não tem fim. Então não tem pressa, segue o seu ritmo. Se ajuste, se respeite, se ouça. Então isso é muito importante também dentro dessa prática. E aprender a se observar, a gente vai trabalhar muito essa ideia dentro da meditação da Mestra Eva. É aprender a reconhecer os meus limites e capacidades. Eu sou capaz de chegar até aqui, não sou capaz de chegar até lá. Então eu vou fortalecer as minhas raízes aqui para eventualmente chegar lá. É o que eu falei. Uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer querendo meditar é querer meditar. Se você quer meditar, pode ficar tranquilo que você não vai conseguir. Tem um conto que é muito engraçado, que é um discípulo, sim, muito disciplinado, com muita vontade. Ele vira para o mestre e fala assim, mestre, em quanto tempo eu consigo me iluminar? O mestre olha assim para ele, assim, de alto a baixo, e fala assim, pô, uns 3 anos, você praticar direitinho, você consegue. Mas e se eu praticar o dobro? E se eu praticar perfeitamente? O mestre olha para ele assim, pô, se fizer isso uns 6 anos, mas eu vou estar me dedicando de corpo e alma, mestre, eu vou conseguir. Então, o mestre olha assim, poxa vida, se pá uns 20 então, hein? Porque é meio essa ideia, sabe? Quanto mais a gente quer, menos a gente vai conseguir no caminho da meditação. Porque o querer é a forma.
O que é meditar de fato? O que é chegar lá? É certo chegar lá? É errado chegar lá? O que é uma boa meditação? Você percebe que isso tudo entra dentro das comparações da forma que a gente estava falando antes? Hoje eu estou mais agitado, amanhã eu estou mais calmo. Não tem como eu ter o mesmo resultado em todas as minhas práticas. Querer o mesmo resultado em todas as práticas me frustra. Inclusive, uma das piores coisas que podem acontecer para vocês é nas primeiras práticas vocês terem uma boa experiência. Porque isso vai fazer com que vocês queiram replicar essa boa experiência em todas as outras práticas, e eu te garanto que isso não vai acontecer. Eu já estou te dizendo agora, não se frustrem. Meditar não é uma linha reta, é algo assim, ó. E às vezes, as meditações mais difíceis é o momento onde a gente mais treina a nossa mente nas emoções mais conturbadas a encontrar um espaço de silêncio. Mesmo que eu não encontre esse espaço, tentar encontrar esse espaço já é um grande aprendizado. Não há certo e errado. Há o que tem para hoje. Tá? É o que tem para hoje. E isso é muito importante também, que a gente tenha em mente, né, nesse processo de aprender a meditar. Tá? Então, isso é muito importante. Neiguan é essa observação interna dessa barreira entre o eu observador e a mente egóica. Quem que observa, quem que age, quem que pensa. Da onde vem o pensamento, da onde surge o eu. E eu só vou observar. E nessa observação a gente vai aprendendo melhor quais são as coisinhas que estão dentro da minha cabeça. Quais são as coisas que compõem a minha forma. Quais são os apegos que eu tenho. E aos poucos eu vou me soltando deles também. Porque eles vão perdendo sentido. Caraca, que bobo esse negócio de racismo. A gente é tudo igual. Nossa, poxa vida. Eu não gosto do João porque ele colocou aquela placa lá. Na real, caguei para aquela placa. Sabe? A gente passa a encontrar esse espaço de simplesmente ser, sem precisar ficar julgando, sem precisar ficar colocando nomes, sem precisar abraçar uma forma correta de existir. E a vida se torna algo muito mais suave, muito mais sutil, muito menos doloroso. Algo que a gente passa a reconhecer a maravilha da vida. Taoísmo ele diz que o mundo são 10 mil maravilhas, porque tudo na vida é muito belo. A gente passa a ver essa beleza na vida. Porque não há mais rosa feia e rosa bonita. Há uma rosa somente. E todas as rosas são como elas são. Bonitas ou feias, não sei, mas elas são aquilo que elas são. Vamos contemplar isso. Vamos observar isso. Contemplação. Esse é um hexagrama do I Ching, inclusive. Contemplação fala do vento que está fluindo sobre a terra e observa o contorno do todo da terra. Observa a terra como um todo, observa os relevos, observa ela de longe, de cima. Contemplar significa se observar de distante, sem se apegar. É como se eu visse o trânsito passar sem ficar vendo qual carro é vermelho e qual carro é preto. Eu só vejo o fluxo, eu só vejo o movimento. E então a gente precisa aprender a ver esse movimento da mente, sem ficar seguindo o carro vermelho porque ele pareceu mais bonito, sem xingar o motoboy que chutou o vidro lá do carro, sem reclamar daquela moto que está com o escapamento furado, fazendo um barulho dos infernos. Só olha o fluxo da sua mente. Só observa que de tempos em tempos existe um vazio que surge. E esse vazio é o que acolhe a possibilidade do pensamento de existir. E é esse vazio e é esse silêncio ao qual, na prática de prestar atenção na respiração, a nossa consciência vai se unindo. E ao se unir a esse vazio, ao se unir a esse espaço, a gente percebe que, independente dos carros passarem, ele está lá. O espaço e o vazio estão lá, independente da existência. Independente de eu ocupar esse lugar, existe um espaço vazio que me permite estar aqui. Quando a minha consciência ela entra em contato com esse espaço vazio, eu sou aquilo que está em todas as coisas. Porque tudo que existe está nesse vazio. Está nesse lugar. É muito louco isso, né?
E passar a entender os nossos pensamentos nessa ótica significa que eu me uno a algo anterior aos pensamentos. Eu passo a conseguir olhar os sentimentos e as sensações, as emoções, as vontades e as formas do ego sem entrar no seu embalo, sem seguir o carro preto, sem seguir o carro vermelho, sem xingar a moto. O barulho da moto vem, a vontade de xingar a moto passa, mas eu me mantenho estável. Eu me mantenho aqui. E se eu xingar a moto, mesmo assim, eu não me mobilizo por isso. É algo que passa. Uma concepção que a gente tem errada de pessoas iluminadas é que elas não sentem, não têm emoção. De que esse vazio nos tira as emoções. Mas não, as emoções elas vão surgindo, elas vão aparecendo. O que acontece é que eu aprendo a observá-las aparecendo, eu aprendo a controlar a minha mente, e com o tempo a gente vai domando ela para que ela não surja dentro dela determinadas emoções. Ou que quando elas surjam de forma mais suave. E eu aprendo a direcionar essas emoções. Eu vou aprendendo a soltá-las. Então é aquela coisa, né? Se eu ficar o dia inteiro falando mal de alguém, naturalmente os meus pensamentos passam a ser pensamentos ruins. Porque a mente cria a mente. E isso é uma característica muito legal da nossa mente. Aquilo que eu penso cria o próximo pensamento, porque é uma linha racional. Então, se eu pensar muito em flores, naturalmente, quando eu olhar para o mundo, os pensamentos ligados a flores vão surgir mais fácil. Se eu passo a pensar em Datena, morte, desastre, naturalmente, quando eu olho para o mundo, pensamentos de morte, Datena e desastre surgem com mais facilidade. E aí é onde entra um pouco da meditação da Mestra Eva, onde a gente vai aprender a dizer não para alguns pensamentos e sim para outros. E controlar qual é o tipo de carro que flui na minha mente. A minha mente sempre vai existir. E o ideal é que eu sempre esteja nesse lugar de observador da minha mente. Mas na prática da vida real, isso não é uma verdade. Na prática da vida real, vira e mexe, eu pego carona com os carros. Na prática da vida real, passa aquela moto tocando a buzina e eu vou xingar ela. Mas eu também não posso me apegar ao fato de que eu xinguei ela. A gente vai aprendendo também a pegar caronas que duram menos. Vocês estão entendendo essa analogia? Né? Eu faço bastante analogia, um pouco por uma veia poeta, mas um pouco também por uma questão de que tem coisa que não dá para falar direto e reto. Às vezes é mais fácil falar em analogias. Né? Mas a prática da meditação, ela não é algo que nos traz um resultado imediato. A minha mente vai se fundindo de forma muito lenta a esse espaço vazio que o mundo ocupa. De forma muito sutil. Você nem percebe que isso está acontecendo. Demora muito tempo para que você pare e fale, caraca, tô diferente. Geralmente são as pessoas que viram para você e falam, nossa, você está mais calmo. Porque é uma mudança tão sutil, ela é tão suave, ela é tão gradual, ela é tão lenta, que às vezes a gente não percebe. E, inclusive, isso é um dos grandes problemas. Porque meditar requer uma certa disciplina e persistência. É fundamental que a gente pratique. Por quanto tempo? Indefinido. Não querendo almejar um resultado. Confie no caminho. Né? Inclusive, agora a gente segue para uma frase do mestre Sima Senzan. O mestre Sima Senzan foi um mestre taoísta que ele ficou muito famoso porque ele criou uma das meditações mais famosas do taoísmo, que inclusive é uma meditação que a gente vai ensinar aqui, que é a meditação Shinzai Fa, é uma meditação da purificação do coração. Então, coração é igual mente também em chinês. Então, é uma meditação de esvaziar a mente. É uma meditação de esvaziar o coração, de se esvaziar dessa forma. Né? E Mestre Sima, ele foi um patriarca de algumas linhagens taoístas, e ele deixou para a gente um livrinho que, inclusive, a gente tem a tradução direta do chinês antigo para o português, com comentários do mestre Wu Zhishen. Chama-se Meditação Taoísta, o livro. Eu posso mandar depois no grupo um link para vocês comprarem e adquirir esse livro.
O mestre Shen é o mestre fundador da Sociedade Taoísta de São Paulo, que morreu em 2002 ou 2004, alguma coisa assim, mas ele deixou um legado para a gente gigantesco, formou inúmeros sacerdotes, e graças a ele que a gente tem contato a isso tudo que a gente está passando aqui. Eu gosto de falar isso para a gente honrar esse passado e honrar esses mestres que trouxeram isso para a gente. Raios, o cara traduziu uma pá de livro do chinês antigo direto para o português, isso não foi fácil. Então, é muito legal que a gente tenha essa gratidão por ele. Né? O mestre Sima, ele começa no primeiro capítulo dele dizendo assim: confiança é a raiz do caminho e respeito é o pendúnculo da virtude. Uma raiz profunda pode tornar o caminho longo e um pedúnculo sólido pode tornar a virtude exuberante. Como todo mestre taoísta, ele fala também em código. Vamos tentar entender o que esse código está dizendo. Confiança é a raiz do caminho. O que é o caminho? Aqui ele está se referindo ao caminho da meditação. Tá? Raiz é a parte da árvore que a gente não enxerga. Então fala de tudo aquilo que está abaixo da realidade e que não sai para o mundo visível. Então fala dessa parte que você nem percebe que está acontecendo, mas está lá. Para uma árvore ter 10 metros, ela precisa ter 20 de raiz. Para uma árvore se sustentar, ela precisa ter o dobro de sustentação nesse invisível. Confiança é a raiz do caminho. O que isso significa? Por confiança, a gente pode entender duas coisas. Uma delas é persistência, porque se eu não confio em um caminho, eu abandono ele. E dois, é essa capacidade minha de entender que esse caminho pode me levar a algum lugar. Então eu confio nele. Eu não preciso enxergar os processos acontecendo para confiar que há algo acontecendo. É a raiz do caminho. Está escondido, está invisível, está ali embaixo. Né? A prática da meditação, ela muda a gente sem a gente perceber que a gente está mudando. Se a gente não deixa essa energia sutil, essa energia invisível, essa sutileza ir penetrando na gente, a gente não permite que as nossas raízes cresçam no silêncio. É como se eu fosse, a cada prática de meditação, fortalecendo a minha consciência nesse silêncio, enraizando ela nesse espaço que acolhe a vida, nesse espaço vazio que abraça a existência. A cada prática, a minha raiz cresce um pouco, mas se eu não vejo isso, está escondido, eu preciso confiar que isso está acontecendo. Eu preciso ter persistência nisso. Então, essa frase do mestre Sima, ela é muito importante, porque quando a gente começa a meditar, é difícil da gente confiar no caminho. Uma coisa é vocês, depois de 6 meses meditando, que percebe que, nossa, meditar me trouxe várias coisas, como é bom meditar. Outra é vocês, nas 2 primeiras semanas, putos, porque a mente não para 1 segundo e vocês estão malucos da cabeça tentando silenciar essa jossa e essa jossa não fica quieta. E vocês ali ficam se frustrando e brigando com vocês. Confie no processo. Confie no fato de que há meditações que são boas e há meditações que são ruins. E esse fluxo faz parte da vida. Há dias em que eu estou mais calmo, há dias que eu estou menos calmo. Eu resolvi abrir o curso de meditação no inverno, porque a energia do inverno ajuda a gente a se aprofundar nesse silêncio. A começar porque o inverno faz com que o nosso metabolismo funcione um pouco mais lento, e isso naturalmente aquieta um pouco a mente, e também porque a energia do nosso corpo flui nos ossos no inverno. Isso significa que ela flui num lugar muito profundo. E é nesse profundo que mora esse silêncio também. Então, é estratégico, e aí eu puxo um pouco da linhagem da Mestra Eva, onde a gente vai falar muito de estratégia, começar a meditar no inverno. E é estratégico também intensificar as práticas de meditação no inverno. Tá? No começo, não meditem muito. Se vocês tentarem meditar mais do que é o limite de vocês, vocês vão se frustrar e vocês vão pegar ranço e raiva da meditação e isso vai atrapalhar vocês. Sejam sutis e suaves, como uma raiz que penetra.
vão penetrando a sua capacidade de entrar nesse vazio na mesma velocidade que uma raiz se aprofunda, lento e gradual, sutil e suave. E quando você menos vê, você está tão penetrado, você está tão sólido, que é difícil pra caramba te arrancar. Chega uma hora que uma árvore tem uma raiz tão profunda que é impossível arrancar a raiz dela. Pensa nesses eucalipto que tem sei lá quantos metros de altura, parece um prédio. Dá para cortar a árvore, mas a raiz, você vai ter que abrir um buraco na terra gigantesco para arrancar a raiz daquela jossa. Imagina o buraco que você não vai ter que fazer para arrancar aquilo ali. Então, a construção dessa raiz é mais importante do que o aparecimento direto de resultados. O que seria esse aparecimento direto? É o pedúnculo da virtude. Pedúnculo é a partezinha da flor que está ali atrás e que conecta a flor ao caule. Então, é o que permite a flor de surgir. Mas a flor, ela morre. A flor, ela não tem uma duração longa. Isso significa que a parte visível da meditação, as virtudes que surgem da meditação, elas não são visíveis por longos tempos. Elas podem ser apreciadas de tempos em tempos, mas elas são sutis, suaves, graciosas, belas como flores. Mas é só a prática onde a gente confia e respeita a linhagem, respeita os ensinamentos, respeita tudo, que nos permite fazer com que, de tempos em tempos, essa raiz crie flores que embelezam o mundo. Mas essas flores, elas são graduais, elas são sutis. Hoje eu posso estar mostrando essa flor para vocês. Amanhã eu posso estar xingando o porteiro porque ele não me entregou o pacote. Eu sou ser humano, eu também oscilo. O mestre iluminado também oscila. O difícil é manter a constância na iluminação. Mas quanto mais forte é esse pedúnculo, quanto mais fortes são as minhas raízes, quanto mais forte é o meu respeito, mais tempo eu consigo manter a flor viva. E o objetivo é esse, é ir ao longo do tempo, permitindo que essa flor surja com mais facilidade, surja com mais espontaneidade. Mas para isso, a raiz é que precisa estar forte. E a raiz é a parte mais importante. E aí, eu me desculpo com vocês, a raiz, às vezes, nem vocês percebem que existem. E por isso que o caminho da meditação não é um caminho de se maravilhar com luzes e maravilhas e ver divindades. Não, é um caminho chato pra caramba. Vocês nem percebem exatamente o que vocês estão fazendo. É uma parada que você precisa de disciplina e parece que você não está fazendo nada. Entendeu? E traz uma sensação muito gostosa, isso é verdade. Mas isso é secundário. Esse não é o objetivo. Mestra Eva tem uma frase que ela falou muitas vezes quando ela foi dar aula aqui, que era o seguinte: o Ocidente acha que meditar é uma pílula de aspirina contra a ansiedade. Meditar não é isso. O combate à ansiedade que a meditação traz é um dos efeitos secundários da meditação. A gente não está nem se importando com ele. O objetivo mesmo é criar essa raiz nesse silêncio. É aprofundar as raízes nesse vazio. Né? Uma raiz profunda pode tornar o caminho longo e o pedúnculo sólido pode tornar a virtude exuberante. Então essa é a frase do mestre Sima Sanzan. Eu poderia ficar horas e horas falando sobre ela, mas vamos parar por aqui. Mais algumas dúvidas, perguntas? Vamos fazer mais uma leva de perguntas. Imagino que vocês estejam todos muito reflexivos agora, sem nem saber exatamente o que falar. O objetivo é criar mais dúvidas do que respostas. Eu tive um mestre de chá que ele dizia que o meu objetivo aqui não é fazer vocês fazerem é vocês fazerem O objetivo é criar o espaço, é criar vazio. Vazio gera dúvida. Vazio não é certeza. Certeza é forma. Dúvida é o espaço que permite o diálogo. Quanto mais espaço de dúvida eu tenho, quanto mais espaço para colocar diferentes na mesma posição sem hierarquizá-los, mais aberto eu estou para enxergar a vida na sua totalidade.
Ao invés de dizer, vamos perguntar, é? Essa é a ideia. Eu vou tomar um golinho de chá que até minha garganta está coçando. A prática do chá, o chá como um todo, é uma planta que... Chá, para quem não sabe, é a planta da Camellia sinensis. Através dela se faz chá verde, chá preto. Esse aqui que eu estou tomando é um chá puer, que é um chá envelhecido, fermentado. A planta da Camellia sinensis, ela é uma planta cuja energia nos facilita muito a conexão com essa consciência universal, né? Então, não é à toa que os mestres, tanto taoístas quanto budistas, antigamente costumavam beber chá antes de praticar uma meditação, né? Porque é uma planta que ajuda muito a gente a manter essa raiz, a manter essa mente nesse silêncio, né? E no dia a dia isso é inestimável, para nos ajudar a manter essa calma e não se dispersar dela. Eu recomendo vocês tomarem chá, inclusive. É muito gostoso. Vamos lá. O início e principais erros. Então, o início do caminho de meditação deve ser feito sem pressa, com calma e tranquilidade, respeitando o seu próprio ritmo, tá? Sem querer chegar a lugar algum. Deixa a coisa fluir. Deixa a coisa existir. Confia que a raiz está crescendo. Mesmo que você não percebe. Mesmo que você se frustre a cada meditação que a mente parece não parar. Fica tranquilo. Fica tranquilíssimo. Se você estiver praticando, e se você estiver tentando, eventualmente você vai se acalmar. E não tem pressa. Às vezes não é nessa vida que você vai encontrar o silêncio. Às vezes é nas próximas. Não tem pressa, o caminho é infinito. Mas aquilo que você faz hoje vai ajudar amanhã. E isso é a confiança. A confiança é confiar que aquilo que eu estou fazendo, por mais que pareça insano, bizarro e não tem sentido, está te fazendo alguma coisa. Raios, a gente está falando de técnicas milenares. Tá? A gente está falando da origem do conhecimento sobre o que é ser humano. O conhecimento que o taoísmo criou, o que o budismo criou, que o hinduísmo criou, é a base de todo o misticismo ocidental, inclusive. Toda a base de autoconhecimento que a gente tem hoje vieram dessas 3 linhagens, basicamente. Tô sendo um pouco grosseiro aqui, mas é para ser grosseiro mesmo, porque não daria para citar tudo, né? A gente tem também as culturas tradicionais europeias, a gente vai ter também as culturas tradicionais indígenas aqui, ameríndias, né? As africanas também, mas que influenciou o Ocidente no misticismo ocidental, nisso que a gente encontra por aí, é taoísmo, budismo e hinduísmo, com muita força. Tá? Então a gente está falando aqui de conhecimentos que remontam à origem da reflexão do que é o ser humano. São coisas muito antigas. E o taoísmo e o budismo, o hinduísmo virtuou bastante. Encontraram maneiras de se manter estável e se preservar até hoje. E é por isso que a gente respeita muito a forma com a qual a gente recebe os ensinamentos. Vocês veem que muitas vezes eu parafraseio meus mestres, eu cito eles. Porque eu não estou criando nada. Eu estou repetindo o que me veio. E a minha função não é ser alguém importante que vai... Não. É poder permitir que as pessoas no hoje tenham acesso ao passado. E manter o passado vivo. E manter essa tradição viva. Manter essa linhagem viva. Manter isso existindo. Isso muda de tempos em tempos? Óbvio. A começar que eu estou falando português não chinês. A começar que eu estou falando numa sociedade muito diferente da sociedade de 5.000 anos atrás. Mas há algo naquilo que eu falo que se preserva aos ensinamentos de 5.000 anos. Né? E esse algo que se preserva é o mais importante. Por isso também que eu volto a dizer, não abracem aquilo que eu digo como uma verdade absoluta. Questionem mais do que peguem o que eu falo como uma realidade. Não é? É? Isso é muito importante. Criem um espaço de dúvida, de diálogo interno. Encontrem esse espaço vazio para permitir questionar as verdades da vida.
né? Quando a gente passa a fazer isso, a gente passa a conseguir acessar um tipo de verdade que é atemporal, que é a verdade da consciência universal. Independente do século, a verdade da consciência universal é a mesma, porque o mundo é o mesmo. Mas século, pessoas gordas são mais bonitas, século, pessoas magras são mais bonitas. Né? Em determinados lugares, X é o padrão de beleza, em outros é Y, que é bonita. Então, essa lógica secular é uma lógica da forma. Hoje, portar arma é feio. Antigamente era bonito. Né? Antes, escravizar pessoas negras fazia parte da lei. Hoje, não. As verdades seculares, elas têm a ver com essas verdades sociais que a sociedade tenta colocar na gente. Quando a gente passa a criar o espaço de dúvida, a gente acessa um tipo de verdade que não muda. Mas é muito interessante, porque essa verdade é relativa. É a minha verdade e a sua verdade. E as duas podem ser conflitantes e elas podem ser verdadeiras iguais. Porque a realidade não é uma só. A realidade é multifacetada. Muito louco, né? Então, quanto mais... mas não é, porque não é. O taoísmo é assim. O taoísmo é tudo depende. Nada é. Tudo talvez. Aproveitando que você falou, vou abrir um espaço de pergunta, dúvida, fala. Alguém tem aí uma pergunta, dúvida ou fala? Pode falar, Adriana, você levantou a mão aí. Oi, gente, boa noite. Eu tô meio perdida aqui, porque eu entrei no grupo faz algumas horas. Tem material? Tinha que ter Tem, algum eu te material mando de... depois. Tá bom, obrigada. Tá bom? Depois eu vou assistir a aula inteira, peguei no meio. Beleza, beleza. Não, tem um materialzinho sim, mas ele é mais para eu me guiar e saber o que eu tô falando para vocês e não me perder do que algo útil. Mas vai ajudar vocês a lembrar das reflexões, né? Essa é a ideia. Ok. Então, vamos lá. Pode Outra falar. dúvida que eu tenho você falou da questão do chá. Então, para a meditação, o ideal é tomar o chá antes da meditação. Sem certos e errados. Tá Pode bom, ser. tá. Para mim ajuda, para outras pessoas atrapalha. É relativo. É tudo muito relativo. Ok. Tá, Jorge, obrigada. João, acho que tudo que acalma, acho que ajuda, né? Sim. Alguns, como você falou, eu acho. Se você fizer uma preparação antes, um chá, uma coisa que te acalma para você já ir, acho que é importante, não é? É que tem gente que fica mais agitado quando toma chá. Chá tem cafeína também. Todos. A planta da Camellia sinensis tem cafeína. Isso é chá. Tá, então tem que ser uma que não tenha cafeína. Mas a cafeína da Camellia sinensis é uma cafeína que relaxa muito o corpo. E a mente também. A Camellia sinensis, ela traz a gente no estado meditativo. É uma planta que ela é muito, muito importante na cultura oriental como um todo por conta disso. Do Vietnã para lá se toma chá, Rodo. Até a Índia toma chá. Eu gosto muito de chá. Desculpa, aí só cabe uma explicação rapidinha, que é que aqui no Ocidente a gente chama de chá tudo aquilo que a gente põe na água e esquenta e faz um gostinho e toma, não é? Mas na verdade, chá é a infusão feita Da com a Camellia planta sinensis. Camellia sinensis. E aí você tem algumas variedades, né? Você tem o chá verde, o chá preto, o chá oolong, esse pué e outros aí que o João conhece. Eu não conheço todos, mas essa é a diferença. Então, você quando pega uma maçã e faz aquela e chama de chá de maçã, não. Aquilo não é uma infusão de maçã, não é? Não, chá pela regra, é só da planta Camellia sinensis. Né? Não é isso, João? Isso. Bem, vamos para os erros da meditação, dificuldades. O erro número 1 para meditar é querer meditar.
E raios esse daí vai persistir vocês ao longo de toda a sua vida de meditador. Porque é difícil pra caramba meditar sem querer meditar. O que é querer meditar? É querer chegar a algum lugar. Há algum lugar para chegar? Essa é a pergunta. Há algum silêncio que eu quero chegar? O que é onde eu quero chegar? Entenda que a concepção do que é o lugar que eu quero para chegar já é uma forma. Aonde você quer chegar, você não vai saber. E pode ser de um jeito hoje, pode ser de um jeito amanhã. O silêncio pode se manifestar de uma forma hoje e de outra amanhã. Não há certo e errado. Não há um jeito único de encontrar esse silêncio, de sentir esse silêncio. É simplesmente observar, e todo dia vai ser diferente uma vez da outra. Quando eu quero meditar, eu passo a conduzir a minha mente a seguir para um lugar. Quando eu faço isso, eu entro no mundo da forma. Então, eu preciso abandonar a vontade de querer meditar, a vontade de chegar em algum lugar, a vontade de querer ver algum resultado. Confia no processo, aprofunda as raízes. Naturalmente, o pedúnculo da virtude surge. Esse erro aqui é o mais difícil de lidar. É muito difícil. E assim, não estou brincando, não. Não querer meditar é difícil pra caramba enquanto você está meditando. Tá? Mas essa é a causa da frustração. Se um dia você ficou frustrado com a sua prática porque você não conseguiu meditar, o que é não conseguir meditar? Percebe? Você criou uma lógica formal do que é meditar. E você está querendo chegar em algum lugar. Isso é dualidade. Isso é certo e errado. A gente não quer isso. Né, Bel? Fala para eles. Dois, é não seguir à risca o procedimento. Especialmente aqui eu coloquei não relaxar antes de praticar. Não relaxar antes de praticar significa que você vai fazer uma prática horrível. Naturalmente. Tá? Pensa que não há separação entre corpo, mente e espírito. Então, se eu for meditar com o corpo tensionado, naturalmente eu não vou conseguir relaxar minha mente o suficiente. O corpo precisa estar solto, leve e suave, para que a mente e a energia estejam leves e suaves também. Então, é fundamental que a gente pratique um relaxamento antes. E assim, no começo, vocês vão ter um alongamento ruim. Com o tempo, vocês vão melhorando esse relaxamento. Assim como a raiz se aprofunda na mente, a raiz se aprofunda no corpo também. No começo, vocês vão relaxar, mas o ombro vai continuar assim. E aí, aos poucos, vocês vão praticando relaxamento, relaxamento, relaxamento. Quando você vê, nossa, que ombro suave que eu tenho. Né? Que ombro tranquilo que eu tenho. Vocês vão percebendo que vocês vão adquirindo esse relaxamento corporal. Né? Essa suavidade também no corpo. Então, o corpo vai também se suavizando com a prática correta da meditação. Porque se isso não acontecer, pode ficar certeza que vocês não vão conseguir ter uma meditação suave. Aqui também entra um outro aspecto que tem a ver com cuidar da saúde. Se você estiver com alguma doença séria, dificilmente sua mente vai se aquietar. Então, se o seu baço está doente, você raramente vai conseguir controlar o excesso de pensamentos. É batata. É certo isso. Por quê? Porque a mente e o corpo são uma coisa só. Então, se o corpo está doente, a mente vai estar também com desequilíbrios. Então, cuidar da saúde é algo fundamental para que vocês atinjam graus mais avançados da meditação. Então, outro ponto aqui. O terceiro, extremamente difícil e tem a ver com o primeiro erro. É se apegar às sensações e conquistas. Eu consegui chegar lá. O que é chegar lá? Hoje eu consegui meditar. E amanhã? Você vai reproduzir isso igual? Você não pode querer chegar em algum lugar. Isso significa que eu vou ficar contente no dia que eu meditar bem? Sim, mas eu não vou me apegar a isso. Eu não vou me apegar à sensação de, nossa, meditei bem.
Porque a meditação ela é muito variável. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Não existe meditação certa e meditação errada. Todos os dias a raiz vai se aprofundando. E é preciso confiar. Mesmo nas piores meditações, há uma raiz que está crescendo. Então, isso é importante aqui também. O quarto erro é não ser gentil com você e seguir seu ritmo. Todo mundo tem seus limites. Então, por exemplo, quem é mais jovem vai ter mais facilidade de readquirir a flexibilidade do corpo. Quem já passou por muitas idades tem um grau de flexibilidade que nem é mais atingível. Porque o corpo já se consolidou, os ossos se cristalizaram, os tendões se calcificaram, não tem mais como. Significa que eu vou abandonar, não dá mais, dane-se. Não é assim que funciona. O caminho é infinito. Vamos fazer aquilo que eu me permito com os meus limites, com aquilo que eu tenho hoje. O que é que eu tenho hoje? Então essa é uma pergunta importante para a gente fazer também. O que é que eu tenho hoje? Quais são as minhas limitações hoje? Quão agitada é a minha mente? Qual que é o controle que eu tenho sobre a minha mente hoje? Quanto que eu me deixo levar pelas emoções? Quanto que eu observo a minha mente sem ser levado por ela? Isso tudo faz parte. E a gente vai se aprofundar nisso quando a gente entrar nas meditações da Mestra Eva, porque a meditação da Mestra Eva é a arte da guerra, e isso daqui que eu estou fazendo são perguntas de arte da guerra. A gente vai estar entendendo qual é a força do meu comandante interno. Quão forte eu sou como um general de mim mesmo. E a quinta é querer ver resultado. Isso significa querer diminuir alguma coisa, querer ter alguma coisa, querer, enfim. Vocês já pegaram que metade dos erros aqui tem a ver com quereres, né? Então, se desapeguem dos resultados, confiem no processo. É isso aqui que ele está falando. Quer dizer, que eu estou falando. Bem, eu vou deixar aqui 3 perguntas de lição de casa e aí a gente vai fazer nosso exercício de relaxamento. Tá? Então, são 2 perguntas ligadas ao céu, mais reflexivas, e 2 que não são perguntas, mas são instruções que são da Terra, que tem a ver com algo mais material, mais físico. E eu quero que vocês reflitam sobre essas perguntas no dia de hoje e ao longo da semana até nosso próximo encontro na terça-feira. E quem quiser escrever também no grupo, responder essas perguntas, eu acho que é legal essa troca. Tá? Então a primeira pergunta é: o que eu quero? Qual o meu objetivo? Por que quero me conhecer? Qual que é o seu objetivo em querer meditar? O que você quer com isso? Aonde você quer chegar? E não adianta falar que vocês não querem chegar em lugar nenhum que vocês querem. Seria uma grande lorota. Mas é fazer essa pergunta reflexiva para entender aonde você quer chegar. E isso aqui é uma pergunta muito importante, porque, assim, se você quer chegar na iluminação, o nível de dedicação e esforço à prática é 1. Se você quer meditar para ter uma mente mais suave e tranquila, para conseguir sobreviver à universidade sem entrar em surto, o nível de dedicação que você tem é outro. Então, dependendo do objetivo que eu tenho com a prática, eu preciso também mobilizar recursos diferentes. E essa pergunta aqui já vai estar conduzindo um pouco para a gente, para as reflexões que a gente vai trazer na próxima aula, quando eu for introduzir a meditação da Mestra Eva. Tá? Qual é o objetivo que eu tenho? O que eu estou disposto a abrir mão para chegar nesse objetivo? Não adianta vocês criarem um objetivo que vocês não estão dispostos a chegar nele. Entende? Não adianta eu dizer, eu quero ser um mestre iluminado, se eu não estiver disposto a abrir mão em festas, sabe? Não adianta. Não tem o que você fazer. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para querer ser um mestre iluminado, que você vai ter que fazer várias e várias horas de prática, de tempos em tempos, passa semanas meditando. Você vai ter que fazer isso. É o caminho de todo mundo? Certamente não. E certamente meditar não é só para quem está querendo chegar nesse nível. A começar que a maioria das pessoas nem conseguiria chegar nesse nível. E nem tem porquê. Lembrem-se,
Vamos aprender a seguir o nosso ritmo e as nossas limitações. O caminho é infinito, não tenham pressa. O meu lugar como eu, meditador do mundo, tem que surgir de forma natural e espontânea. Não pode ser forçado. Se eu forçar, é porque eu quero. Se eu quero, logo eu não vou chegar no resultado. Se lembrem disso. Eu preciso encontrar o lugar em que o meu eu esteja confortável com aquilo que ele faz. Mas eu vou ter que também criar esse espaço. Então, por exemplo... isso aí eu vou falar depois. Tá. Então, a segunda colocação, a segunda pergunta aqui do céu. Reflita sobre o vazio e o espaço que permite a vida e as coisas existirem. Quanto da vida você deixa fluir por você? E eu só vou deixar essa pergunta sem explicar ela. Repita, por favor. Reflita sobre... O vazio e o espaço que permite a vida e as coisas existirem. Quanto da vida você deixa fluir por você? Quanto da vida, o quê? Quanto da vida? Quanto da vida você deixa fluir por você? Eu me entendi essa pergunta, mas tudo bem. E aí a Terra. Primeira pergunta da Terra. Perceba quantas vezes vocês agem sem agir. Quantas escolhas inconscientes vocês fazem em um dia? Se observe. Estou anotando. Repita, por favor. Perceba quantas vezes vocês agem sem agir. Quantas escolhas inconscientes vocês fazem em um dia? Se observe. Então, essa pergunta ela tem a ver com, por exemplo, a Mariana acabou de arrumar o óculos. Você pensou nisso? Ela só agiu. Ela acabou de arrumar o cabelo. Você pensou nisso? Então, Eu vou ficar louca aqui. Eu vou fazer mexer no cabelo. Meu Deus, eu mexi no cabelo, não pensei nisso. A ideia aqui é a gente refletir sobre essas ações que a gente faz sem perceber. O que é que cria essas ações? O que move essas ações? 90% das nossas escolhas a gente faz sem escolher, sem passar pelo crivo do pensamento. Por que eu preciso tentar convencer minha mente a agir se eu já ajo sem agir? O que é que age sem agir? Qual que é o meu lugar que age dessa forma espontânea? Qual que é o meu lugar que tenta controlar as escolhas que eu tenho? Eu tenho escolhas, de fato? Será que realmente a minha consciência ela é tão assim forte ao ponto desse livre-arbítrio ser realmente algo que eu tenho controle? Muito louco pensar isso, né? Mas eu garanto, se vocês estão aqui hoje, no dia de hoje, 90% é por conta de ações que vocês nunca pensaram sobre. Foram espontâneas e naturais. Número 2. Pratique essa semana o exercício de relaxamento pelo menos 2 vezes na semana. João, eu posso praticar todo dia? Não. Não pode praticar todo dia. Estou proibindo vocês. Mentira, pode. Desde que isso seja algo natural. Desde que vocês não se forcem. O objetivo é que vocês têm que criar um espaço na rotina de vocês de forma gradual. De forma lenta e suave. Porque se vocês tentarem criar esse espaço de forma abrupta e muito rápida, facilmente vocês abandonam esse espaço logo num espaço curto de tempo. É preciso ir enraizando o hábito, como uma raiz que cresce de forma lenta e gradual. Comece com 2 vezes. Vá para 3. Vai para 4. Vai para 5. Até você chegar na quantidade que você acha que é legal para você. Pode perguntar, Adriana.
Esse natural que você fala é tipo, ah, eu tô a fim de fazer, vou fazer agora, sim? Sem esforço, de forma espontânea. Mas, ao mesmo tempo, no início, a gente precisa de um pouco de disciplina rígida. Então, é 2 vezes nessa semana. E aí você Ah, vai tá, se posso obrigar, obrigar. então. Ah, vou fazer. Essa Nesse semana, horário. sim. Tá. Vocês vão ter que se obrigar até o ponto de que fica natural. É a mesma ideia de ir para academia, sabe? No começo é um saco. Depois de um tempo, você passa a ter vontade de ir para academia e você gosta da academia. Você sente falta. Meditar é a mesma coisa. No começo é um saco. Então, aprendam a criar um espaço na rotina de vocês para meditar. A gente vai começando a fazer isso de forma lenta e gradual. Sem pressa. Sem pressa. É muito importante. E é isso. Alguma pergunta, colocação antes da gente ir para a parte prática? Nenhuma. Eu vou organizar as coisas aqui para conseguir me filmar direitinho e mostrar para vocês. Para cá, tirar o efeito visual. Pronto. Baixar a câmera. Então, a gente vai praticar sentado. Tá? Por que sentado? Pelo motivo de que todas as pessoas conseguem praticar sentado. Se alguém não conseguir, pode praticar deitado também. Tá? Depois eu passo para vocês uma foto com todas as posturas de meditação que são corretas. Então, você tem o banquinho, que é aquele banquinho senzá de meditação. Né? Você tem a própria almofada, que é o zafo. Você tem a cadeira, você tem a poltrona, enfim, eu mando uma fotinha lá para vocês verem depois. Tá? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é primeiro sentar, só. Então, essa postura aqui é uma postura que se faz muito nas meditações confucionistas, tá? Que é uma meditação que é uma postura chamada sentando na beira do abismo. Como é que a gente faz? A gente vai sentar com a bunda bem próximo à beira da cadeira. O ideal é que a perna, então aqui eu vou ter que colocar uma almofada, que a perna fique 90 graus e que ela não fique para cima, sabe? A gente não fica com o quadril mais baixo que a perna e nem mais alto, que fique 90 graus. Então esse é o ideal. Se vocês não conseguirem hoje, depois vocês arrumam o seu setup. Mas... E a mão vai ficar aqui em cima dos joelhos. Tá? Então essa é a postura de sentando no abismo. E aí a primeira coisa que a gente faz antes de começar a meditar é relaxar o corpo. E é muito louco, porque eu, como já tenho um pouco mais de tempo de prática, só de entrar na posição de meditar, naturalmente o relaxamento vem. Isso é a raiz. Que ninguém vê. Nem eu vejo. Nem eu sei que tem isso. Mas está lá. O meu silêncio já está mais próximo. Por conta do tempo de prática. Então, antes de entrar, provavelmente dito, no relaxamento, a gente vai simplesmente ficar um tempinho olhando o nada e prestando atenção na nossa respiração. Só observa como é que está o seu respirar. Você está respirando curto, longo, profundo, rápido. A sua respiração é difícil ou é fácil? É suave ou é lenta? Sem julgar, só olha a sua respiração. Agora só sente o seu corpo. Aonde que tem tensão? Há algum lugar que dói? Há algum lugar rígido?
Se você tiver com vontade de se levantar e correr, por quê? Observe suas vontades. Observe os seus anseios. Você está se perguntando por que raios eu estou fazendo isso? O que passa na sua mente? E agora que a gente criou um pouco desse espaço de observação, a gente vai intencionalmente aprofundar a respiração. Então, inspira. Expira. Inspira. E expira. E a gente vai ficar nisso por um tempinho. Agora a gente vai começar a nossa sequência de automassagem. Tá? Então, a mão faz em formato de concha. E a gente vai começar do ombro, indo em direção às palmas, e depois a gente vai subir para cá. Então, são algumas batidinhas suaves. Não é muito forte, nem muito fraco. Nessa ordenação, a gente está seguindo o ritmo dos canais de energia. Então, a gente está liberando alguns bloqueios, permitindo a energia de circular. Terminou, a gente vai fazer assim, sem bater, passando a mão mesmo, alisando o corpo. Termina, massageia um pouco o ombro. E agora eu peço que vocês comparem o braço que vocês fizeram com o outro. Qual braço está mais leve? É uma mudança bem grande no corpo. Então agora a gente vai para o outro braço. Fazer a mesma coisa. Terminou as batidinhas, a gente avisa. E massageia um pouco os ombros. Aí a gente vai relaxar os ombros agora. Então, começa girando eles para trás. Inspira, sobe. Expira, desce e relaxa.
Agora a gente vai fazer para frente. Sobe, leva o ombro para frente, desce e relaxa. Eu faço aqui meio rápido, mas de acordo com a necessidade de cada um, vocês fiquem o tempo que for preciso para relaxar cada uma das regiões, tá? Agora o pescoço, vocês vão fazer assim com as mãos, ó, e encaixar isso aqui atrás. Então, massageia essa região occipital aqui. E solta a cabeça na mão. E aí depois, fazendo assim com as mãos, você vai apertar o pescoço mesmo, toda a musculatura aqui. Que é uma automassagem. Façam do jeito que vocês conseguirem. Relaxem o músculo, né? Feito isso, a gente vai alisar a barriga. Esfrega as mãos para esquentá-las. E 36 vezes a gente vai esquentar a região lombar, a região dos rins. E agora a gente vai fazer igual a gente fez nos braços, só que nas pernas. E aí nas pernas como é que vai ser? Na parte interna a gente sobe, na parte externa a gente desce. Para a outra perna. E com isso a gente já tem um ótimo relaxamento do corpo. Observa como vocês estão agora. Vocês estão mais calmos e relaxados ou menos calmos e relaxados do que vocês estavam antes? Mais calmos e relaxados. Você viu que é algo rápido, curto, simples. Né? Ao longo das aulas, a gente vai passando vários outros tipos de relaxamento também. Tá? Então, tem exercícios de relaxamento mais focados na mente. Isso porque existem dias em que o corpo está mais tenso e outros em que a mente está mais tensa. Então, eu preciso me adaptar de acordo com as necessidades do momento. Esse exercício que a gente passou hoje vai ser a base porque a gente vai fazer sempre. Então, esse exercício de automassagem, a gente vai fazer sempre na gente. Tá? O que a gente vai fazer depois como relaxamento vai ser diferente de aula para aula, porque a minha ideia é trazer várias ferramentas para vocês, né? Para vocês terem o que usar em cada circunstância diferente. Pode falar, Adriana. No caso, a gente pode fazer de olho fechado também ou é mais olho aberto? Pode fazer de olho fechado. A meditação da Mestra Eva só é que se faz de olho aberto. Por quê? A meditação da Mestra Eva se faz de olho aberto, mas vocês podem praticar o relaxamento de olhos fechados, sim. Ah, tá. Tá, já. E é isso, gente. Pratiquem isso daí 2 vezes essa semana. Eu vou interromper.
Desculpa interromper, eu não entendi. O relaxamento de olho fechado e a meditação de olho aberto, é isso? Isso. A meditação da mestra Eva é de olho aberto, só a dela. Tá. Mas o relaxamento que pode ser de olho fechado, então, né? Tá, Isso. tá legal. É, Bem, é isso. Eu vou tirar aqui a gravação e aí a gente pode conversar à vontade.